O sol castigava impiedosamente o terreiro da fazenda Santa Clara naquela tarde de domingo. A poeira levantada pelos carros e caminhonetes que chegavam formava uma névoa dourada no ar, dando um aspecto quase místico ao local onde aconteceria o tradicional leilão de cavalos. Homens de chapéu e botas conversavam animadamente, exibindo sorrisos brancos em rostos curtidos pelo sol, enquanto mulheres elegantes em vestidos leves circulavam entre os convidados oferecendo bebidas e petiscos. Luísa observava tudo de longe, sentada à sombra de uma grande mangueira. Seus olhos castanhos percorriam cada detalhe do evento com a atenção de quem conhece profundamente aquele mundo, mas prefere manter-se à margem. Aos 28 anos, ela carregava no olhar uma mistura curiosa de força e tristeza. Seus cabelos escuros, presos em uma trança lateral, caíam sobre o ombro esquerdo, contrastando com a camisa branca simples que usava. "Você não deveria estar ajudando lá dentro?" A voz grave de seu tio Augusto arrancou-a de seus pensamentos. "Já terminei minha parte", respondeu sem fitá-lo. "Os cavalos estão todos preparados para a apresentação." Augusto cruzou os braços, olhando-a com uma expressão que misturava impaciência e preocupação. "Você sabe que seu primo Roberto precisa de ajuda para organizar o leilão. É um evento importante para a fazenda." Luísa finalmente olhou para o tio. Seu rosto delicado, mas determinado, não demonstrou qualquer emoção. "Estou fazendo meu trabalho, tio, como sempre fiz." O desconforto entre eles era palpável. Augusto balançou a cabeça e se afastou, murmurando algo inaudível. Luísa sabia o que ele pensava. Desde que seu pai falecera há 5 anos, deixando-a apenas com uma pequena propriedade endividada, ela vivia como uma espécie de funcionária na fazenda do tio, cuidando dos cavalos em troca de moradia e um salário modesto. Para todos ali, era apenas a sobrinha órfã que deveria ser grata pela caridade recebida. O som do microfone chamou a atenção de todos. Roberto, filho único de Augusto, subiu ao pequeno palco montado no centro do terreiro. Alto, de ombros largos e com um sorriso que exibia confiança, ele era a imagem do sucesso que seu pai sempre desejou. Administrava a fazenda com mão de ferro e não escondia o desprezo que sentia por Luísa, a prima que considerava um fardo para a família. "Senhoras e senhores, bem-vindos ao 15º leilão de cavalos da fazenda Santa Clara", anunciou com voz potente e entusiasmada. "Hoje temos exemplares excepcionais para vocês, fruto do melhor da nossa criação." Os aplausos ecoaram pelo terreiro enquanto os primeiros cavalos começavam a ser apresentados. Luísa observava com olhar crítico. Aqueles animais eram praticamente sua vida. Passava dias inteiros nos estábulos, treinando-os, cuidando deles quando adoeciam, conhecendo suas personalidades. Diferente de Roberto, que os via apenas como mercadoria. O leilão avançava com sucesso. Os valores anunciados faziam os olhos dos presentes brilharem, e Augusto não escondia o sorriso de satisfação cada vez que o martelo batia fechando uma venda lucrativa. Foi quando o clima mudou. Roberto fez um gesto aos tratadores, e eles trouxeram ao centro da arena um magnífico garanhão negro. O animal imponente avançava relutante, puxando as cordas que o conduziam, com os olhos arregalados demonstrando desconfiança e nervosismo. "E agora, senhores, apresento a vocês Trovão", Roberto anunciou com um sorriso peculiar nos lábios. "Um puro sangue com linhagem premiada, força incomparável e, bem, um temperamento que podemos chamar de desafiador." Uma onda de murmúrios percorreu a plateia. Todos conheciam a fama daquele cavalo. Trazido de uma fazenda vizinha por um preço surpreendentemente baixo, Trovão tinha derrubado todos os tratadores que tentaram montá-lo. Era um animal selvagem, praticamente indomável. Luísa endireitou-se, subitamente alerta. Conhecia Trovão melhor que qualquer pessoa ali. Passara os últimos 3 meses tentando ganhar sua confiança, com pequenos avanços diários que ninguém além dela notava. O animal tinha sido maltratado por seus antigos donos, e ela sabia que sua agressividade era, na verdade, medo. "Esse exemplar magnífico tem apenas um pequeno problema", continuou Roberto com um tom teatral. "Ele ainda não aceitou nenhum cavaleiro,
mas estou disposto a fazer uma proposta interessante. Ele fez uma pausa dramática, olhando ao redor. Quem conseguir montar Trovão agora diante de todos nós, poderá levá-lo por metade do preço de mercado. A multidão reagiu com exclamações de surpresa e risos nervosos. Era uma proposta ousada, quase absurda. O valor de mercado de um animal como aquele era altíssimo, mesmo com seus problemas comportamentais. Algum cavaleiro se habilita? Provocou Roberto, olhando especialmente para um grupo de peões conhecidos por sua habilidade. Ou será que Trovão é realmente impossível de ser domado? Luísa sentiu o sangue ferver nas veias. Aquilo era cruel. Sabia exatamente o que aconteceria. Vários homens tentariam montar o animal por força, usando esporas e chicotes, revertendo todo o progresso que ela havia conseguido com tanto cuidado ao longo dos meses. Um peão alto e forte foi o primeiro a se apresentar. "Eu aceito o desafio", gritou, arrancando aplausos dos presentes. Com movimentos bruscos, ele se aproximou de Trovão, que imediatamente recuou, relinchando em alarme. O homem conseguiu subir na sela, mas não permaneceu ali por mais de 3 segundos antes de ser violentamente arremessado ao chão. A plateia reagiu com uma mistura de risos e exclamações de preocupação. Outros 2 tentaram, com resultados semelhantes. Um deles quase se machucou seriamente quando o Trovão o arremessou contra a cerca. "Parece que nosso amigo aqui é realmente um caso perdido", comentou Roberto com um sorriso sarcástico. "Talvez devêssemos considerar vendê-lo para abate, já que não serve para montaria." Foi a gota d'água. Sem pensar 2 vezes, Luísa levantou-se e caminhou determinada em direção ao centro da arena. Um silêncio surpreso tomou conta da plateia quando a viram avançar. Ela não era uma figura imponente. Pelo contrário, sua estrutura delicada contrastava drasticamente com a força dos peões que haviam tentado antes. Mas havia algo em seu olhar, uma determinação feroz que fez até mesmo Roberto hesitar. "O que pensa que está fazendo, Luísa?" perguntou ele, agora sem o sorriso. "Vou mostrar como se faz", respondeu ela simplesmente sem elevar a voz. Roberto soltou uma risada forçada. "Você? Vai montar Trovão? Não seja ridícula, prima. Volte para seu lugar antes que se machuque." "O desafio não era para qualquer um?" Luísa perguntou, encarando-o diretamente. "Ou tem medo que eu consiga?" O coletivo percorreu a plateia. Augusto avançou alguns passos, claramente desconfortável com a situação. "Luísa, não seja tola. Esse cavalo é perigoso." "Eu o conheço melhor que qualquer um aqui", ela respondeu sem desviar os olhos de Roberto. "E aceito o desafio. Se eu conseguir montá-lo, ele será meu pela metade do preço, certo?" Roberto hesitou por um momento, mas então seu orgulho falou mais alto. Nunca imaginaria que sua prima, aquela mulher que considerava fraca e submissa, seria capaz de domar Trovão quando homens experientes haviam falhado. "Certo", concordou com um sorriso debochado. "Se você conseguir ficar na sela por pelo menos 1 minuto, o cavalo é seu. Mas não me responsabilizo se acabar no hospital." Luísa não respondeu. Lentamente aproximou-se de Trovão, que agora puxava as cordas nervosamente, perturbado pelas tentativas anteriores. Os tratadores olhavam apreensivos, segurando firmemente as rédeas. "Soltem-no", pediu Luísa. "O quê?" Um dos tratadores parecia incrédulo. "Soltem as cordas. Deixem-no livre." Roberto fez um gesto de aprovação, certamente pensando que seria divertido ver o cavalo fugir dela. Os tratadores relutantemente obedeceram, soltando as cordas que prendiam Trovão. Para surpresa de todos, o animal não disparou. Permaneceu parado, as narinas dilatadas, respirando pesadamente, observando Luísa com desconfiança. A plateia estava em absoluto silêncio. Ninguém ousava se mover ou falar. Até as crianças pareciam entender a tensão do momento. Luísa começou a falar baixinho, palavras que apenas o cavalo podia ouvir. Não desviou o olhar, não fez movimentos bruscos. Lentamente estendeu a mão na direção de Trovão, oferecendo-lhe a palma aberta, sem nada nela. O cavalo bufou, desconfiado, mas não recuou. Passo a passo, com uma paciência infinita, ela se aproximou do animal.
Quando estava a apenas um braço de distância, parou. Roberto observava com uma mistura de desprezo e curiosidade. Augusto mantinha-se tenso, pronto para intervir se o cavalo atacasse sua sobrinha. Foi quando aconteceu algo que ninguém esperava. Trovão, o cavalo que tinha derrubado e ferido diversos cavaleiros experientes, baixou levemente a cabeça e deu um passo na direção de Luísa, tocando a palma de sua mão com o focinho. Um suspiro coletivo de assombro percorreu a plateia. Trovão, que minutos antes havia arremessado homens ao chão como se fossem bonecas de pano, agora tocava gentilmente a mão de Luísa, os olhos ainda vigilantes, mas sem o pânico anterior. Um sorriso discreto surgiu nos lábios dela, enquanto continuava sussurrando palavras de encorajamento para o animal. Roberto deu um passo à frente, visivelmente incomodado com o rumo da situação. Isso não significa nada, comentou em voz alta. Qualquer um pode acariciar um cavalo. O desafio é montá-lo, lembra? Luísa não respondeu de imediato. Seus dedos agora deslizavam pelo pescoço de Trovão, em movimentos lentos e rítmicos. O cavalo permanecia imóvel, as orelhas voltadas para ela, captando cada sussurro. Finalmente, ele baixou ainda mais a cabeça, um gesto de submissão que arrancou mais exclamações surpresas dos espectadores. Paciência, Roberto. Luísa disse finalmente, sem tirar os olhos do animal. Algo que você nunca teve com estes cavalos. Devagar, ela caminhou para o lado do animal, mantendo sempre uma mão em contato com seu pelo brilhante. Trovão acompanhava seus movimentos com o olhar, mas não demonstrava intenção de fugir ou atacar. Quando chegou próxima à sela, Luísa fez uma pausa. O momento crítico havia chegado. Ela vai conseguir? Alguém sussurrou na multidão. Impossível, respondeu outro. Aquele cavalo é um demônio. Augusto observava tudo com uma expressão ilegível. Parte dele torcia para que a sobrinha conseguisse, mas outra parte temia as consequências. Roberto, por sua vez, mantinha um sorriso de escárnio, certo de que o fracasso de Luísa seria iminente e humilhante. Com movimentos suaves, Luísa segurou as rédeas e ajeitou-as, sem nunca fazer gestos bruscos. Trovão respirou mais rapidamente, suas narinas dilatadas, mas permaneceu no lugar. Ela acariciou seu pescoço mais uma vez, como que pedindo permissão, e então, num movimento fluido, apoiou o pé no estribo e ergueu-se. A plateia prendeu a respiração. Aquele era o momento em que todos os outros haviam sido lançados ao chão. Trovão tremeu ligeiramente, mas não empinou. Luísa permaneceu meio suspensa por alguns segundos, dando tempo ao cavalo para se acostumar com seu peso. Então, lentamente, passou a outra perna por cima da sela e sentou-se. Um silêncio absoluto tomou conta do local. Luísa estava montada em Trovão, e o cavalo permanecia parado, tenso, mas controlado. Ela inclinou-se levemente para a frente, sussurrando algo no ouvido do animal, suas mãos acariciando a crina negra. Muito bem, gritou alguém da plateia, quebrando o silêncio. Ainda não acabou, retrucou Roberto, consultando ostensivamente o relógio. Ela precisa ficar 1 minuto na sela. E precisa cavalgar, não apenas ficar sentada como uma estátua. Luísa lançou-lhe um olhar desafiador. Suavemente, pressionou os flancos de Trovão com os calcanhares. O cavalo deu um passo hesitante, depois outro. Começou a andar em círculos pelo centro da arena, a princípio devagar, depois em um trote controlado. Não havia violência em seus movimentos, apenas harmonia e compreensão mútua. A expressão no rosto de Roberto transformou-se de escárnio para incredulidade, e então para raiva mal disfarçada. O minuto passou, e Luísa continuava montada, agora guiando o Trovão em círculos perfeitos ao redor da arena. O público, antes temeroso, explodiu em aplausos espontâneos. É suficiente, disse Luísa, finalmente parando o cavalo diante de Roberto. Suas bochechas estavam levemente coradas pelo esforço, mas seus olhos brilhavam de satisfação. Acho que ganhei o desafio. Roberto abriu a boca para protestar, mas Augusto interveio, colocando a mão no ombro do filho.
Ela conseguiu, Roberto. Teve coragem e habilidade. Devemos reconhecer isso. Os aplausos aumentaram. Luísa desmontou com elegância, mantendo uma mão no pescoço de Trovão para tranquilizá-lo. O cavalo permaneceu ao seu lado, como se tivesse encontrado finalmente alguém em quem confiar. Como você fez isso? Perguntou um dos peões que havia sido arremessado, aproximando-se cautelosamente. Havia genuína curiosidade em seu olhar. Luísa sorriu, um sorriso sincero e sem arrogância. Trovão não é agressivo por natureza. Ele foi maltratado e agora tem medo. Reagia por pavor, não por maldade. Ela acariciou o focinho do animal. Passei os últimos 3 meses conversando com ele todos os dias, ganhando sua confiança aos poucos. 3 meses? Roberto riu, recuperando parte de sua compostura. E só agora conseguiu montá-lo? Qualquer domador decente faria isso em 1 semana. Qualquer domador decente quebraria o espírito dele, respondeu Luísa calmamente. Eu prefiro preservá-lo. Um murmúrio de aprovação percorreu o público. Augusto olhava para a sobrinha com uma expressão que misturava orgulho e algo próximo ao arrependimento. Bem, parece que o trato está feito, disse ele finalmente. Trovão é seu, Luísa, pela metade do preço. Roberto franziu o senho. Pai, você não pode estar falando sério. Esse cavalo vale uma fortuna. Não podemos vendê-lo assim. Um trato é um trato, respondeu Augusto firmemente. Você mesmo estabeleceu as condições, filho. Agora devemos honrá-las. Luísa balançou a cabeça. Não tenho dinheiro para comprar Trovão, mesmo pela metade do preço. Ela olhou diretamente para o tio. Mas tenho uma proposta. Augusto ergueu as sobrancelhas, curioso. Estou ouvindo. Temos a pequena propriedade que meu pai me deixou, começou ela. Está endividada e praticamente abandonada, eu sei. Mas a terra é boa. Proponho uma troca, a escritura da propriedade pelo Trovão. Um burburinho percorreu a plateia. Todos sabiam que as terras que haviam pertencido ao pai de Luísa eram vizinhas à fazenda Santa Clara. Augusto desejava aquela propriedade há anos para expandir suas pastagens. Isso é ridículo, interveio Roberto. Aquela propriedade não vale nem 1/5 do que este cavalo vale. Para mim, vale, respondeu Luísa simplesmente. E além disso, seria uma forma de quitar a dívida que tenho com vocês pela hospitalidade destes anos. Augusto considerou a proposta por alguns instantes, avaliando a sobrinha com um olhar pensativo. Trato feito, disse ele finalmente, estendendo a mão para Luísa. Pai, protestou Roberto incrédulo. É um bom negócio para nós, filho, respondeu Augusto em voz baixa. Aquela terra vale mais do que você imagina. Luísa apertou a mão do tio, selando o acordo. Um sentimento agridoce tomou conta dela. Por um lado, estava abrindo mão da última lembrança material de seu pai. Por outro, sabia que nunca conseguiria recuperar aquela propriedade sozinha. E agora tinha Trovão, um símbolo de liberdade e de sua própria força. À medida que o leilão prosseguia, Luísa permaneceu ao lado de Trovão, ainda processando o que havia acabado de acontecer. Algumas pessoas se aproximaram para parabenizá-la, entre elas Carlos Mendonça, um vizinho que sempre admirara seu pai. Seu pai teria muito orgulho de você hoje, disse ele, tocando levemente o chapéu em um gesto de respeito. Você mostrou o mesmo caráter dele e o mesmo talento com cavalos. Obrigada, senhor Mendonça, respondeu Luísa, genuinamente emocionada com o comentário. O homem olhou ao redor para certificar-se de que ninguém o escutava, e então inclinou-se ligeiramente. Sei que não é da minha conta, mas... O que pretende fazer agora? Sem a propriedade de seu pai, quero dizer. Luísa hesitou. Até aquele momento não havia pensado muito além do desafio. Onde moraria? Como se sustentaria? Ainda não decidi, admitiu finalmente. Mas vou encontrar um caminho. Carlos acenou com a cabeça pensativo. Bem, se precisar de ajuda, minha fazenda está sempre de portas abertas. Na verdade... Ele fez uma pausa, como se estivesse considerando algo.
Estou procurando alguém para supervisionar meu Haras. Uma pessoa que entenda de cavalos como você seria perfeita. Antes que Luísa pudesse responder, Roberto aproximou-se deles, interrompendo bruscamente a conversa. Os papéis da transferência estão prontos, anunciou ele, estendendo um envelope para Luísa. É só assinar. Depois disso, o cavalo é oficialmente seu, e a propriedade do seu pai passa a ser nossa. Havia algo de cruel na forma como ele enfatizou as últimas palavras. Luísa pegou o envelope, mantendo a expressão neutra. Não daria a Roberto o gosto de vê-la fraquejar agora. Obrigada, disse ela simplesmente. Vou ler tudo com atenção. Vou esperar, respondeu ele, cruzando os braços em uma postura intimidadora. Podemos concluir isso agora mesmo. Deixe a moça respirar, Beto, interveio Carlos. Ela acabou de fazer algo extraordinário. Merece um momento para si mesma. Roberto olhou para o vizinho com irritação mal disfarçada, mas não insistiu. Afastou-se com passos firmes, visivelmente contrariado. Obrigada, senhor Mendonça. Agradeceu Luísa quando ficaram sozinhos novamente. Carlos, por favor, corrigiu ele com um sorriso gentil. E quanto à minha proposta, pense com carinho. Seria uma honra ter você trabalhando em minha fazenda. Luísa assentiu, agradecida pela oferta. Enquanto Carlos se afastava para cumprimentar outros conhecidos, ela abriu o envelope e examinou os documentos. Estava realmente acontecendo. Ela estava trocando a terra de sua família por um cavalo. Parte dela se sentia culpada, como se estivesse traindo a memória de seu pai. Mas outra parte sabia que seu pai teria compreendido. Ele sempre dizia que terra era apenas terra, mas liberdade e dignidade não tinham preço. Já passava das 9 da noite quando Luísa finalmente retornou ao pequeno quarto que ocupava nos fundos da casa principal da fazenda Santa Clara. O aposento simples, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma mesa de madeira ao lado da janela, havia sido seu refúgio durante os últimos 5 anos. Não era muito, mas era onde guardava suas poucas posses e as memórias de um tempo em que sua vida fora diferente. Trovão havia sido acomodado em uma baia separada dos outros cavalos, a pedido dela. Era melhor que ele tivesse um espaço tranquilo, longe dos olhares curiosos e da agitação dos tratadores. Luísa certificou-se pessoalmente de que ele tinha água fresca e feno suficiente antes de se recolher. Sentada na beirada da cama, ela abriu novamente o envelope com os documentos da transferência da propriedade. Já os havia assinado, na presença de Roberto e de seu tio Augusto. O negócio estava fechado. A pequena fazenda que seu pai construíra com tanto sacrifício não lhe pertencia mais. Um nó formou-se em sua garganta. As lembranças vieram em flashes. Seu pai ensinando-a a montar quando tinha apenas 6 anos. As tardes em que ele a levava para ajudar na ordenha. As noites em que se sentavam na varanda, olhando as estrelas, enquanto ele contava histórias sobre a chegada dos primeiros colonizadores àquelas terras. Todas essas memórias estavam agora atadas a um pedaço de terra que não era mais seu. Luísa engoliu o choro que ameaçava vir. Não se permitiria esse luxo. Havia tomado uma decisão e agora precisava seguir em frente. Trovão era seu, e isso representava a possibilidade de um novo começo, longe da sombra de caridade e das humilhações sutis que sofria diariamente. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Luísa? Era a voz de Helena, esposa de Augusto, uma mulher gentil que sempre tratara a sobrinha com carinho, embora nunca tivesse se posicionado abertamente contra o tratamento que Roberto dispensava à prima. Pode entrar, tia, respondeu Luísa, guardando rapidamente os documentos sob o travesseiro. Helena entrou trazendo uma bandeja com um prato de comida e uma caneca de chá. Seus olhos, sempre ternos, estavam levemente avermelhados, como se ela tivesse chorado. Você não jantou, disse ela, colocando a bandeja sobre a mesa. Achei que poderia estar com fome. Obrigada, respondeu Luísa, forçando um sorriso. Não estava com muito apetite, mas agora estou sentindo fome. Helena sentou-se na cadeira próxima à mesa, observando a sobrinha com uma expressão difícil de decifrar.
Finalmente, parecendo tomar coragem, falou. Augusto me contou sobre a troca, a propriedade pelo cavalo. Luísa assentiu, sem saber ao certo o que dizer. Helena sempre fora gentil, mas também era a esposa de Augusto e mãe de Roberto. Sua lealdade, obviamente, estava com eles. Eu sei que não tenho direito de opinar sobre suas decisões, continuou Helena, mexendo nervosamente nas mãos. Mas não posso deixar de me perguntar se você tem certeza disso. Aquela terra era tudo o que seu pai deixou. Uma terra endividada que eu nunca conseguiria recuperar sozinha, respondeu Luísa, mais secamente do que pretendia. Ao ver a expressão magoada da tia, suavizou o tom. Desculpe, tia. Sei que você se preocupa comigo, mas acredite, pensei muito nisso. É o melhor a fazer. Helena suspirou profundamente. E agora? O que pretende fazer? Você sabe que sempre terá um lugar aqui conosco. Luísa quase riu da ironia daquelas palavras. Um lugar que consistia em ser tratada como uma empregada de segunda categoria por seu primo, ignorada por seu tio e silenciosamente lamentada por sua tia. Não. Ela não poderia continuar ali. Carlos Mendonça me ofereceu um emprego. Respondeu com calma. Supervisora do Raras dele. É uma boa oportunidade. O rosto de Helena empalideceu ligeiramente. Você vai trabalhar para Carlos? E morar lá? Ainda não aceitei, esclareceu Luísa. Mas estou considerando seriamente. Ele tem um dos melhores aras da região e posso levar Trovão comigo. Helena levantou-se, visivelmente perturbada. Pensei que, depois de tudo que passamos juntos, você faz parte desta família, Luísa. Luísa sentiu uma pontada de culpa ao ver a tristeza genuína nos olhos da tia. Helena sempre fora boa para ela, à sua maneira limitada. Não era culpa dela que Augusto e Roberto a tratassem como um fardo. Tia, eu agradeço tudo o que vocês fizeram por mim, disse Luísa, escolhendo cuidadosamente as palavras. Mas preciso seguir meu próprio caminho agora. É o que meu pai teria querido. Helena assentiu lentamente, enxugando uma lágrima furtiva. Entendo, murmurou. Só prometa que vai pensar com cuidado antes de tomar uma decisão definitiva. Depois que Helena saiu, Luísa comeu um pouco da refeição que a tia trouxera, mas seu apetite logo desapareceu. Havia muitas coisas a considerar, decisões importantes a tomar. O cansaço emocional do dia começou a pesar, e ela finalmente se deitou, embora soubesse que o sono demoraria a vir. Na manhã seguinte, Luísa despertou ao som de vozes alteradas vindas do lado de fora. Levantou-se rapidamente, vestiu-se e saiu para verificar o que estava acontecendo. Sua preocupação imediata foi Trovão. Ao chegar perto do estábulo, encontrou Roberto discutindo acaloradamente com um dos tratadores. Parou a alguns metros de distância, tentando entender o que acontecia. Você tinha uma única responsabilidade, gritava Roberto, o rosto vermelho de raiva. Como pôde deixar isso acontecer? O tratador, um rapaz jovem chamado Miguel, mantinha a cabeça baixa, visivelmente amedrontado. Desculpe, patrão. Eu só saí por alguns minutos para buscar água. Quando voltei, as rédeas estavam partidas. Luísa adiantou-se, o coração acelerado. O que aconteceu com Trovão? Perguntou diretamente. Roberto virou-se para ela, os olhos faiscando de ódio. Seu precioso cavalo atacou um dos nossos empregados. Foi isso que aconteceu. João está com o braço quebrado e vários cortes. Aquele animal é perigoso e você sabe disso. Onde está Trovão agora? Insistiu Luísa, ignorando a acusação. Na baia, respondeu Miguel em voz baixa, mas está muito agitado. Sem esperar mais explicações, Luísa correu para o estábulo. Ao chegar à baia onde Trovão estava, encontrou o animal batendo os cascos no chão, as narinas dilatadas em sinal de estresse. Ao vê-la, ele relinchou nervosamente. Ei, garoto, chamou ela suavemente, aproximando-se com cautela. O que aconteceu? O que fizeram com você? Cuidadosamente examinou o cavalo. Havia marcas de corda em seu pescoço, como se alguém tivesse tentado prendê-lo à força. As rédeas estavam de fato partidas,
e havia sinais claros de que Trovão havia lutado ferozmente contra alguma restrição. Ele tentou montá-lo, não foi? Murmurou Luísa, acariciando o pescoço do animal para acalmá-lo. Alguém tentou montar você sem minha permissão. Ele é seu cavalo agora, não é? A voz de Roberto soou atrás dela, carregada de sarcasmo. Mas ele está em minha propriedade e feriu um dos meus homens. Isso tem consequências, prima. Luísa virou-se lentamente. Roberto estava parado na entrada da baia, os braços cruzados, uma expressão de triunfo no rosto. Foi você quem mandou João montá-lo? Perguntou ela, tentando controlar a raiva que crescia em seu peito. Claro que não, respondeu Roberto com falsa indignação. João apenas estava tentando cuidar dele como fazemos com todos os cavalos aqui. Não é nossa culpa se seu animal é selvagem e violento. Luísa sabia que ele estava mentindo. Trovão não atacaria ninguém que simplesmente tentasse alimentá-lo ou limpar sua baia. A única explicação para aquela reação era que alguém havia tentado montá-lo à força, provavelmente para provar que a façanha de Luísa no leilão havia sido sorte, não habilidade. Vou tirar Trovão daqui hoje mesmo, declarou ela, enfrentando o olhar do primo. Roberto soltou uma risada seca. E para onde você vai? Ou pretende dormir no estábulo de algum vizinho junto com seu cavalo? Antes que Luísa pudesse responder, uma voz familiar interrompeu a conversa. Ela vai para minha fazenda, se assim desejar. Carlos Mendonça estava parado a poucos metros dali, o semblante sério contrastando com o usual sorriso amigável. Era um homem de presença imponente, mesmo com os cabelos já grisalhos nas têmporas e as marcas do tempo no rosto queimado de sol. Vim buscar 2 potros que comprei no leilão de ontem, continuou ele, aproximando-se. E também para saber se Luísa já tomou uma decisão sobre minha proposta. Roberto olhou de Carlos para Luísa, os olhos estreitados de suspeita. Que proposta? Ofereci a ela o cargo de supervisora do meu Raras, respondeu Carlos calmamente. Preciso de alguém com o talento dela. Um silêncio tenso se estabeleceu. Luísa podia sentir o olhar de Roberto queimando sobre ela, mas manteve os olhos fixos em Carlos. Aceito sua oferta, disse finalmente, a voz firme, e se não for pedir demais, gostaria de me mudar o quanto antes. O céu estava nublado quando Luísa cruzou os portões da fazenda Santa Clara pela última vez. Em uma pequena carroça, levava seus poucos pertences. Algumas roupas, fotografias de seus pais, um velho álbum de família e livros sobre criação de cavalos que haviam pertencido ao seu pai. Trovão seguia ao lado, ainda um pouco nervoso, mas respondendo bem à presença tranquilizadora dela. Carlos Mendonça havia insistido em enviar 2 de seus peões para ajudá-la na mudança, um gesto que Luísa apreciou profundamente. Não queria depender mais de Augusto ou suportar os olhares ressentidos de Roberto. A despedida foi breve e desconfortável. Helena chorou silenciosamente, abraçando a sobrinha com força. Augusto limitou-se a um aperto de mão formal e algumas palavras ensaiadas sobre como sua casa estaria sempre aberta para ela. Roberto não apareceu. Havia saído cedo, alegando negócios urgentes na cidade. Luísa suspeitava que ele simplesmente não queria estar presente para vê-la partir em circunstâncias que contradiziam sua narrativa sobre ela ser uma inútil dependente da caridade da família. "Está pronta, senhorita?" perguntou um dos peões de Carlos, um homem mais velho chamado Sebastião. Luísa olhou uma última vez para a casa onde crescera. Não a casa grande da fazenda de seu tio, mas a pequena propriedade vizinha, visível ao longe, agora pertencente à fazenda Santa Clara. A dor era real, mas havia também um sentimento inegável de alívio e expectativa. "Estou pronta", respondeu firmando as rédeas de Trovão. "Podemos ir." A fazenda de Carlos Mendonça ficava a cerca de 1 hora de cavalgada. Durante o trajeto, Luísa admirou a paisagem que mudava gradualmente. As terras de seu tio eram principalmente dedicadas ao gado, com poucos investimentos em agricultura ou outras atividades. Já a propriedade de Carlos era conhecida por sua diversidade. Além do Raras, havia extensos pomares, hortas bem cuidadas e até mesmo uma pequena vinícola experimental.
Era uma fazenda próspera, administrada com visão de futuro. À medida que se aproximavam, Luísa sentiu uma mistura de ansiedade e entusiasmo. Este seria seu lar agora, ao menos por enquanto. Um novo começo. Os portões da fazenda Horizontes eram simples, mas bem mantidos. Um caminho de pedras levava à casa principal, uma construção ampla e acolhedora, com varandas largas e muitas janelas. Ao redor, várias outras edificações compunham o complexo. Estábulos, armazéns, a casa dos empregados e, mais ao longe, o que parecia ser o aras principal. Carlos os esperava na varanda, acompanhado de uma mulher de meia-idade que Luísa não conhecia. Ao vê-los chegar, desceu os degraus para recebê-los. "Bem-vinda à Fazenda Horizontes, Luísa", disse ele com um sorriso caloroso. "Espero que se sinta em casa aqui." "Obrigada pela oportunidade, Sr. Mendonça", respondeu ela, desmontando. "Prometo que não vai se arrepender." "Carlos, por favor", corrigiu ele. "Deixemos as formalidades para os negócios." Voltando-se para a mulher que o acompanhava, apresentou. "Esta é Olívia, minha governanta. Ela vai mostrar seus aposentos e ajudá-la a se instalar." Olívia aproximou-se com um sorriso gentil. Era uma mulher robusta, de rosto redondo e olhos vivos, que transmitia uma sensação imediata de confiabilidade. "É um prazer conhecê-la, senhorita Luísa", disse ela. "Preparei o chalé dos fundos para você. É pequeno, mas confortável, e fica perto do Aras, como o Sr. Carlos sugeriu." Luísa agradeceu, aliviada por ter um espaço próprio, não apenas um quarto na casa principal. A independência significava muito para ela depois de anos vivendo à sombra dos parentes. "E quanto a Trovão?", perguntou, indicando o cavalo que os peões já estavam descarregando. "Onde posso acomodá-lo?" "Temos uma baia especial para ele no estábulo principal", respondeu Carlos. "Já dei instruções específicas para que apenas você cuide dele, pelo menos nos primeiros tempos. Sei que ele precisa de atenção especial." A consideração de Carlos surpreendeu Luísa. Parecia que ele realmente havia pensado em tudo para facilitar sua adaptação. Uma pontada de desconfiança a fez se perguntar por que ele estava sendo tão gentil, mas afastou o pensamento. Nem todos eram como Roberto, constantemente buscando maneiras de humilhá-la ou tirar proveito dela. Após acomodar Trovão no estábulo, Luísa seguiu Olívia até o chalé. Era uma construção simples, com paredes brancas e telhado de barro, mas perfeitamente mantida. Ao entrar, ficou genuinamente emocionada com o que viu. O interior era luminoso e acolhedor, com um pequeno quarto, sala de estar combinada com cozinha e um banheiro modesto, mas completo. Alguém havia colocado flores frescas em um vaso sobre a mesa e a cama estava arrumada com roupas de cama limpas e coloridas. "Espero que seja do seu agrado", disse Olívia, observando com expectativa. "Se precisar de qualquer coisa, é só pedir." "É perfeito", respondeu Luísa sinceramente. "Muito mais do que eu esperava." Após ajudá-la a organizar seus pertences, Olívia deixou-a sozinha para descansar, prometendo voltar mais tarde para levá-la ao jantar na casa principal. Luísa aproveitou o momento de solidão para absorver a mudança drástica em sua vida. Em apenas 2 dias, havia desafiado seu primo em público, trocado a propriedade de seu pai por um cavalo, abandonado o único lar que conhecera desde a morte dos pais e aceitado um emprego em uma fazenda distante. Deveria estar apavorada, pensou. No entanto, sentia-se estranhamente calma, como se cada uma daquelas decisões a tivesse aproximado um pouco mais de quem realmente era. Mais tarde, após um banho revigorante, Luísa vestiu uma das poucas roupas boas que possuía, um vestido simples, mas bem cortado, que havia costurado seguindo um modelo de revista. Prendeu os cabelos em um coque baixo e, olhando-se no pequeno espelho do banheiro, reconheceu naquela mulher que a encarava uma determinação que não via havia muito tempo. Olívia veio buscá-la pontualmente às 7 horas. A noite estava fresca e estrelada, e caminharam juntas pelo caminho iluminado por lampiões que levava à casa principal. "O Sr. Carlos está ansioso para apresentá-la formalmente aos funcionários do Aras", comentou Olívia enquanto andavam. "Eles estão curiosos sobre você.
principalmente depois de ouvirem sobre como domou aquele cavalo negro no leilão. Luísa sorriu, um pouco constrangida. As notícias correm rápido. Numa comunidade pequena como a nossa sempre, confirmou Olivia com um sorriso cúmplice. Mas não se preocupe, a maioria está genuinamente impressionada. Não é todo dia que vemos uma mulher assumir uma posição como a sua. Na casa principal, Carlos a recebeu com a mesma cordialidade de antes. O jantar foi servido na ampla sala de jantar, decorada com um gosto simples, mas elegante. Além de Carlos, estavam presentes mais 2 pessoas. Martim, o administrador-geral da fazenda, um homem de aparência severa, mas de fala gentil, e Diana, filha única de Carlos, uma jovem alguns anos mais nova que Luísa, de beleza discreta e olhar inteligente. É um prazer finalmente conhecê-la, disse Diana, apertando a mão de Luísa com firmeza. Papai falou muito sobre você. Na verdade, ele vem falando de você desde que assistiu sua apresentação com aquele cavalo árabe na feira do ano passado. Luísa olhou surpresa para Carlos, que deu de ombros com um sorriso. Tenho observado seu trabalho há algum tempo, admitiu ele. Sempre achei um desperdício que seu tio e seu primo não reconhecessem seu talento. Quando vi como você lidou com Trovão ontem, tive certeza de que estava certo em querer você em minha equipe. A conversa durante o jantar fluiu com facilidade. Carlos e Martim falaram sobre o Aras, os projetos em andamento e os planos futuros. Diana, que havia estudado veterinária na capital, mostrou-se especialmente interessada na abordagem de Luísa para treinamento de cavalos. Meu pai disse que você não usa métodos de dominação, comentou ela, inclinando-se para a frente com interesse. Como funciona exatamente? É mais uma questão de comunicação e respeito mútuo, explicou Luísa, sentindo-se à vontade para falar de sua paixão. Cavalos são animais extremamente sensíveis e inteligentes. Eles respondem muito melhor à confiança do que ao medo. Carlos observava a interação entre as 2 jovens com evidente satisfação. Quando o jantar terminou, ele convidou Luísa para uma visita aos estábulos na manhã seguinte, para que ela conhecesse os cavalos que estariam sob seus cuidados. Ao retornar ao chalé naquela noite, acompanhada por Olivia, que insistiu em escoltá-la devido à escuridão, Luísa sentia-se cansada, mas esperançosa. Este novo capítulo de sua vida parecia promissor, embora soubesse que provavelmente enfrentaria desafios. Antes de dormir, foi verificar Trovão. O cavalo parecia tranquilo em sua nova baia, muito mais espaçosa e confortável do que a da fazenda Santa Clara. Ao vê-la, relinchou suavemente, aproximando-se para receber um carinho. Nós vamos ficar bem aqui, garoto, murmurou ela, acariciando seu focinho. Vamos ficar bem. As semanas seguintes foram de intensa adaptação para Luísa. Cada manhã, ela acordava antes do sol para verificar Trovão e depois reunir-se com a equipe do Haras. Carlos havia lhe confiado a supervisão de 12 cavalos de raça, incluindo 3 éguas prenhas e 2 potros em treinamento. Era uma responsabilidade considerável, especialmente porque alguns funcionários mais antigos não escondiam o ressentimento por terem sido preteridos em favor de uma moça da cidade, como a chamavam pelas costas, ignorando o fato de que ela havia crescido em uma fazenda. Joaquim, o encarregado anterior do Haras, era o mais abertamente hostil. Era um homem robusto, na casa dos 50 anos, com mãos calejadas e um conhecimento profundo sobre cavalos, adquirido principalmente através da tradição e da experiência. Ele não compreendia, ou não queria compreender, os métodos mais suaves de Luísa, considerando-os frescura e perda de tempo. Um cavalo precisa saber quem manda, declarou ele certa manhã, enquanto observava Luísa trabalhar com um dos potros, um alazão de temperamento difícil. Esse jeito seu de ficar conversando com o bicho só vai fazer dele um animal mimado e inútil. Luísa respirou fundo, controlando a irritação. Respeito sua experiência, senhor Joaquim, respondeu calmamente, sem interromper o trabalho. Mas tenho obtido bons resultados com meus métodos. Este potro já está mais controlado do que estava há uma semana. Veremos quanto tempo isso dura quando ele for realmente desafiado, retrucou Joaquim, afastando-se com um gesto de desdém. Comentários como esse eram frequentes,
Mas Luísa estava determinada a provar seu valor através de resultados. E eles começavam a aparecer. O alazão, antes praticamente intocável, agora permitia ser escovado e até aceitava a sela sem grandes protestos. Uma das éguas prenhas, que havia recusado alimentação por dias, começou a comer regularmente após Luísa mudar a localização de sua baia para um lugar mais tranquilo, longe do barulho constante dos peões. Pequenas vitórias que não passavam despercebidas por Carlos e, especialmente por Diana, que frequentemente acompanhava Luísa em suas rondas matinais, ávida por aprender mais sobre sua abordagem. "É incrível como você entende esses animais", comentou Diana uma tarde, enquanto observavam o alazão correr livremente no cercado. "Na faculdade, aprendemos muito sobre anatomia e doenças, mas pouco sobre comportamento e psicologia equina." "Não sei se entendo tanto assim", respondeu Luísa, encostada na cerca. "Apenas presto atenção. Cada cavalo tem sua personalidade, seus medos, suas preferências. É como pessoas, sabe? Não podemos tratar todos da mesma forma e esperar os mesmos resultados." Diana a olhou com admiração. "Você deveria dar palestras na universidade. Muitos veterinários se beneficiariam desse conhecimento." Luísa riu, desconfortável com o elogio. "Não tenho formação acadêmica, Diana. Sou apenas uma treinadora de cavalos com experiência prática." "Às vezes, a experiência prática vale mais que qualquer diploma", respondeu Diana com seriedade. A amizade entre as duas crescia a cada dia, para a alegria evidente de Carlos. Ele frequentemente as convidava para jantar juntos na casa principal, onde as conversas se estendiam até tarde, abrangendo desde técnicas de criação de cavalos até literatura e política, temas que Luísa raramente tinha oportunidade de discutir na casa de seu tio, onde sua opinião jamais era solicitada. Numa dessas noites, quando Diana se retirou mais cedo devido a uma enxaqueca, Carlos e Luísa ficaram a sós na varanda, apreciando o céu estrelado com taças de vinho da produção local. Havia um silêncio confortável entre eles, quebrado ocasionalmente pelo som noturno dos insetos. "Sabe, Luísa", começou Carlos após algum tempo, "conheci seu pai muito bem." Ela virou-se surpresa. "Conheceu?" Ele nunca mencionou. Carlos sorriu. Um sorriso melancólico carregado de reminiscências. "Éramos amigos de juventude. Estudamos juntos no colégio agrícola da capital. Depois seguimos caminhos diferentes. Ele voltou para cuidar da fazenda do pai. Eu fui para o exército por alguns anos." Fez uma pausa, tomando um gole de vinho. "Quando nos reencontramos, ele já estava casado com sua mãe, e você era apenas uma garotinha." Luísa absorveu a informação lentamente. Tinha poucas lembranças da infância, e nunca imaginara que Carlos e seu pai tivessem uma história compartilhada. "Por que nunca me disse isso antes?" Carlos contemplou a taça em suas mãos por um momento. "Não sei ao certo. Talvez porque depois que seus pais faleceram, seu tio Augusto deixou claro que preferia manter distância de mim. Sempre houve tensões entre nossas famílias." "Que tipo de tensões?" perguntou Luísa, cada vez mais intrigada. Carlos balançou a cabeça levemente. "Histórias antigas, rivalidades de negócios, nada que importe agora." Ele ergueu os olhos para ela com uma intensidade que a fez sentir-se estranhamente vulnerável. "O importante é que você está aqui agora. E acredito que seu pai ficaria orgulhoso de ver a mulher forte e talentosa que você se tornou." Luísa sentiu os olhos umedecerem e desviou o olhar, constrangida pela própria emoção. "Obrigada", murmurou. "Significa muito ouvir isso." Carlos a observou em silêncio por mais alguns instantes, como se debatendo internamente sobre dizer algo. Por fim, pareceu chegar a uma decisão. "Há algo que preciso mostrar a você", disse ele, levantando-se. "Mas não hoje. No momento certo." Aquela conversa deixou Luísa inquieta. O que Carlos estaria escondendo? Que segredos envolviam seu pai e o passado das duas famílias? As perguntas a mantiveram acordada até tarde, revirando-se na cama do pequeno chalé. Na manhã seguinte, ao chegar ao estábulo, encontrou Joaquim já trabalhando, colocando novas ferraduras em um dos cavalos.
Ele apenas grunhiu em resposta ao seu bom dia, mantendo-se focado na tarefa. Senhor Joaquim, chamou Luísa, decidida a tentar uma abordagem mais direta para melhorar a relação. Posso lhe fazer uma pergunta pessoal? O homem ergueu os olhos desconfiado. Depende da pergunta. Você trabalha para a família Mendonça há muito tempo? Ele pareceu relaxar ligeiramente. Faz quase 30 anos. Comecei ainda com o pai do Sr. Carlos. Deus o tenha. Então você deve conhecer bastante sobre a história da região, sobre as outras famílias. Joaquim estreitou os olhos. Aonde quer chegar, menina? Luísa escolheu as palavras com cuidado. Apenas quero entender melhor o contexto. Por exemplo, qual era exatamente a natureza da rivalidade entre os Mendonça e os Almeida, a família do meu tio Augusto? O velho encarregado largou a ferramenta que segurava e se ergueu, de repente parecendo maior e mais intimidador. Não gosto de fofocas, disse ele em tom grave. E sugiro que se concentre no seu trabalho com os cavalos, não em desenterrar histórias antigas. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Antes que Luísa pudesse insistir, ele se afastou, deixando-a sozinha com suas dúvidas. A reação de Joaquim apenas aumentou sua curiosidade. Claramente, havia algo significativo naquele passado que tanto Carlos quanto o velho tratador preferiam não discutir. Na tarde daquele mesmo dia, enquanto trabalhava com trovão em um campo aberto próximo aos limites da propriedade, Luísa avistou um cavaleiro se aproximando. Reconheceu imediatamente a postura rígida e o chapéu característico de seu primo Roberto. Seu primeiro instinto foi montar em trovão e afastar-se, evitando o confronto, mas logo reprimiu esse impulso. Não tinha mais nada a temer dele. Esta era sua vida agora, e não permitiria que Roberto a intimidasse novamente. Manteve-se onde estava, continuando o treino leve com trovão, como se não houvesse notado a aproximação. Roberto parou a alguns metros de distância, observando-a com uma expressão indecifrável. Então é verdade, disse ele finalmente. Você realmente está trabalhando para Carlos Mendonça. Luísa alisou a crina de trovão, sem se dignar a olhar diretamente para o primo. Como pode ver, o que o traz aqui, Roberto? Duvido que seja uma visita social. Ele desmontou, aproximando-se mais alguns passos, mas mantendo uma distância respeitosa de trovão, cujas orelhas se moveram para trás em sinal de alerta. Vim alertá-la, na verdade, disse ele surpreendendo-a. Por consideração à memória de seu pai. Isso finalmente a fez encará-lo. Alertar-me sobre o quê? Sobre Carlos Mendonça. Roberto ajustou o chapéu, os olhos fixos nela. Ele não é o benfeitor desinteressado que aparenta ser. Tem segundas intenções. E eu deveria acreditar em você porque... Perguntou Luísa, incapaz de esconder o sarcasmo em sua voz. Porque, apesar de tudo, você ainda é da família. Respondeu ele com uma seriedade incomum. E porque sei coisas sobre Carlos Mendonça que você não sabe. Coisas que têm a ver com seu pai, e com a verdadeira razão pela qual ele está tão interessado em tê-la sob seu teto. Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A expressão no rosto de Roberto era diferente de tudo o que já vira antes. Não havia escárnio ou crueldade, apenas uma seriedade incomum que a fez hesitar. Do que está falando? Perguntou, tentando manter a voz firme. Que segundas intenções seriam essas? Roberto deu mais um passo, baixando a voz como se temesse ser ouvido, mesmo estando em campo aberto. Carlos Mendonça sempre quis as terras do seu pai. Sempre. Ofereceu comprá-las diversas vezes, mas seu pai recusou todas as propostas. Havia algo naquela propriedade que ele queria desesperadamente. Isso não faz sentido, rebateu Luísa, franzindo o senho. Se fosse verdade, por que Carlos não comprou as terras quando meu pai morreu? Elas estavam endividadas, teriam sido fáceis de adquirir. Porque meu pai, seu tio Augusto, foi mais rápido, respondeu Roberto prontamente. Ele assumiu as dívidas antes que Mendonça pudesse fazer uma oferta. Foi uma maneira de proteger você e a memória de seu pai. Luísa quase riu de incredulidade.
Proteger? É assim que você chama o que fizeram comigo durante 5 anos? Me tratar como uma empregada? Ignorar minhas opiniões? Ridicularizar meu trabalho com os cavalos? Roberto teve a decência de parecer constrangido. Admito que nem sempre fui gentil, mas as intenções do meu pai eram boas. Ele estava guardando aquela propriedade para você, até que pudesse assumi-la sem que caísse nas mãos de Mendonça. Então por que a trocaram pelo trovão sem hesitar? Contra-argumentou Luísa, a desconfiança crescendo a cada palavra. Se era tão importante mantê-la na família, por que permitir que eu a entregasse em troca de um cavalo? Porque agora as terras estão seguras conosco, respondeu Roberto, um pouco da sua habitual arrogância retornando. E acredite ou não, meu pai ficou orgulhoso da sua coragem no leilão. Foi ideia dele aceitar a troca. Disse que você havia provado seu valor. Luísa sentiu sua cabeça girar com essas revelações. Era difícil conciliar o Roberto que via diante de si com aquele que conhecera durante anos. Parte dela queria acreditar que havia algo de verdade em suas palavras. Outra parte, mais cautelosa, suspeitava de uma manipulação. Por que está me contando isso agora? Perguntou ela, acariciando distraidamente o pescoço de Trovão, que se mantinha atento ao visitante. Por que se importar com o que acontece comigo? Roberto retirou o chapéu, passando a mão pelos cabelos num gesto de aparente frustração. Porque sei coisas sobre Carlos Mendonça que me preocupam. Coisas sobre o verdadeiro motivo pelo qual ele quer você aqui. E qual seria esse motivo? Roberto hesitou, como se medisse o peso de suas próximas palavras. Seu pai e Carlos eram mais que amigos de juventude. Eram sócios em um empreendimento secreto, algo relacionado a uma descoberta nas terras do seu pai. Houve uma briga séria, algo que envolvia sua mãe, e eles romperam a sociedade. Anos depois, seu pai morreu em circunstâncias questionáveis. Luísa sentiu o sangue gelar. Está insinuando que Carlos teve algo a ver com a morte dos meus pais? Isso é absurdo. Foi um acidente. A ponte desabou durante a tempestade. Tem certeza disso? Perguntou Roberto, seus olhos fixos nela. Você tinha apenas 15 anos. Aceitou a explicação oficial sem questionar. Trovão percebeu a agitação de Luísa e bufou nervosamente. Ela respirou fundo, tentando se acalmar pelo bem do animal. Por mais perturbadoras que fossem as insinuações de Roberto, não podia deixar o medo dominá-la. Não sem provas. Que interesse você teria em me proteger? Perguntou finalmente. Nunca demonstrou nenhum afeto por mim. Por que devo acreditar que está preocupado com meu bem-estar agora? Roberto pôs o chapéu de volta, ajustando-o com cuidado. Porque, apesar de tudo, você é filha do meu tio Eduardo. E porque... Ele fez uma pausa, como se as próximas palavras fossem difíceis de pronunciar. Porque me arrependo de como a tratei todos esses anos. Não espero seu perdão, mas não posso ficar parado enquanto você se coloca em perigo. Luísa estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade. Encontrou apenas uma intensidade incomum, quase vulnerável, que a deixou desconcertada. Preciso de mais que palavras, Roberto, disse ela finalmente. Se tem alguma prova dessas acusações, mostre-me. Estou trabalhando nisso, respondeu ele. Enquanto isso, peço apenas que tenha cuidado. Não confie cegamente em Carlos Mendonça. Observe, escute, mantenha os olhos abertos. Com essas palavras, Roberto montou em seu cavalo. Antes de partir, acrescentou: se precisar de qualquer coisa, ou descobrir algo preocupante, há um rapaz chamado Miguel que trabalha na vila e faz entregas para ambas as fazendas. Ele pode trazer mensagens para mim com discrição. E então partiu, deixando Luísa com muito mais perguntas do que respostas. O resto do dia passou em um borrão confuso. Luísa tentou concentrar-se em suas tarefas com os cavalos, mas sua mente continuava voltando à conversa com Roberto. Seriam suas acusações completamente infundadas, motivadas por algum rancor entre as famílias? Ou haveria um fundo de verdade nelas? No jantar, sentada à mesa com Carlos e Diana, observou-os com novos olhos,
procurando indícios de falsidade ou manipulação. Carlos notou sua distração, mas atribuiu-a ao cansaço. Você tem trabalhado duro demais, comentou ele com genuína preocupação. Talvez precise de um dia de folga. Estou bem, respondeu Luísa rapidamente. Só um pouco cansada, como o senhor disse. Carlos, corrigiu ele gentilmente. Quantas vezes preciso insistir para que deixe o senhor de lado? Diana sorriu. Não se preocupe, papai. Luísa é apenas educada demais. Vai levar tempo até ela se sentir confortável o suficiente para ser informal conosco. Luísa retribuiu o sorriso, mas sua mente estava a quilômetros dali. Diana parecia tão sincera, tão verdadeiramente amigável. Seria possível que ela também fizesse parte de algum plano obscuro? Após o jantar, recusou educadamente o convite para um chá na varanda, alegando que precisava verificar como estava Trovão. Era parcialmente verdade. Queria certificar-se de que o cavalo estava bem após o encontro estressante com Roberto, mas principalmente precisava de tempo sozinha para organizar seus pensamentos. No estábulo silencioso, iluminado apenas por alguns lampiões, encontrou Trovão tranquilo em sua baia. O animal aproximou-se assim que a viu, buscando o carinho habitual. Luísa apoiou a testa contra o pescoço dele, sentindo o calor reconfortante de seu corpo grande. O que eu faço, Trovão? Murmurou. Quem está falando a verdade? Em quem posso confiar? O cavalo respondeu com um leve relincho, como se compreendesse sua confusão. Sei que você não confia facilmente, continuou ela, acariciando sua crina. Talvez eu deva seguir seu exemplo. Falando sozinha? Luísa virou-se bruscamente. Diana estava parada na entrada da baia, carregando uma pequena lanterna. Vestia calças de montaria e botas, como se tivesse acabado de voltar de um passeio a cavalo. Desculpe, não queria assustá-la, disse Diana, aproximando-se. Só vim verificar Veludo. Ela parecia um pouco inquieta mais cedo. Veludo era uma das éguas prenhas, alojada em uma baia próxima à de Trovão. Luísa assentiu, tentando disfarçar o sobressalto. Tudo bem, eu estava apenas conversando com Trovão. Hábito bobo, eu sei. Não é bobo, rebateu Diana com um sorriso. Sempre achei que cavalos entendem mais do que as pessoas imaginam. Ela se aproximou cautelosamente de Trovão, estendendo a mão para que o animal a cheirasse. Para surpresa de Luísa, ele permitiu o contato sem mostrar nervosismo. Ele já está tão mais calmo desde que chegou. Você fez um trabalho incrível. Obrigada, respondeu Luísa, observando a interação com interesse. Ele geralmente não é tão receptivo com estranhos. Diana acariciou o focinho de Trovão delicadamente. Talvez ele sinta que pode confiar em mim porque confio em você. Luísa sentiu uma pontada de culpa por suas suspeitas anteriores. Havia uma franqueza no olhar de Diana que era difícil de fingir. Posso perguntar algo pessoal? Aventurou-se Luísa após alguns momentos de silêncio. Claro. Seu pai alguma vez mencionou uma briga com meu pai? Algo relacionado a negócios ou... Hesitou. Minha mãe. Diana franziu o senho, claramente surpresa com a pergunta. Não que eu me lembre. Ele sempre falou do seu pai com muito respeito, como um amigo querido. Por quê? Não é nada, respondeu Luísa rapidamente. Só curiosidade. Estou tentando juntar as peças do passado, entender melhor a conexão entre nossas famílias. Diana a estudou por um momento, como se tentasse decifrar o que não estava sendo dito. Bem, não posso ajudar muito com isso. Minha mãe faleceu quando eu era muito pequena e papai não fala muito sobre aquela época. Ela fez uma pausa, hesitante. Mas, encorajou Luísa. Há um baú no sótão com coisas do passado dele. Cartas, fotografias, documentos. Nunca tive coragem de mexer nele, mas talvez lá você encontre algumas respostas. Luísa sentiu o coração acelerar. Você me levaria até ele? Diana mordeu o lábio, indecisa. Não sei se deveríamos... Papai é muito reservado sobre suas coisas pessoais. Entendo. Luísa recuou, não querendo pressionar. Esqueça que perguntei. Não.
respondeu Diana, após um momento de reflexão. Se é importante para você, podemos dar uma olhada. Papai saiu para resolver negócios na cidade e só volta amanhã à tarde. Poderíamos verificar o baú depois do café da manhã. Luísa hesitou. Parte dela estava ansiosa para descobrir mais sobre o passado, para confirmar ou desmentir as acusações de Roberto. Mas outra parte temia o que poderia encontrar e o que isso significaria para sua nova vida na Fazenda Horizontes. Tem certeza? Perguntou finalmente. Não quero causar problemas entre você e seu pai. Tenho certeza, confirmou Diana com um sorriso confiante. Afinal, o que poderia haver de tão terrível em um velho baú de recordações? Luísa assentiu, tentando compartilhar do otimismo de Diana. Mas enquanto se despediam e cada uma seguia seu caminho na noite, não conseguia afastar a sensação de que estava prestes a abrir uma porta que talvez fosse melhor manter fechada. A noite foi longa e inquieta para Luísa. Sonhou com seus pais, com a ponte desabando durante a tempestade, mas no sonho havia uma figura sombria observando de longe. Um homem cujo rosto alternava entre as feições de Carlos e Roberto, como se fossem máscaras intercambiáveis. Acordou sobressaltada com os primeiros raios de sol, sentindo-se ainda mais confusa do que na noite anterior. Após completar suas tarefas matinais no Haras, encontrou Diana esperando na varanda da casa principal, como haviam combinado. Seu sorriso era caloroso, mas Luísa notou uma certa apreensão em seus olhos. Ainda quer fazer isso? Perguntou Diana quando se aproximaram. Parece que você não dormiu bem. Estou bem, mentiu Luísa. E sim, quero ver o que há naquele baú, se você ainda estiver disposta a me mostrar. Diana assentiu, indicando que a seguisse. Entraram na casa principal e subiram uma escada lateral que levava ao sótão. Um espaço amplo, mas baixo, com uma única janela circular que deixava entrar pouca luz. O ar era pesado com o cheiro de madeira antiga e livros guardados. Ali, apontou Diana para um canto onde se via um baú de madeira escura com acabamentos em ferro. Esse baú pertencia à minha mãe. Depois que ela morreu, papai guardou nele tudo que era importante para ele do passado. Luísa sentiu um aperto no peito. Estavam prestes a invadir a privacidade de Carlos, mexer em suas memórias mais íntimas. Por um momento hesitou. Tem certeza que não se importa em abri-lo? Perguntou. Diana mordeu o lábio, pensativa. Para ser sincera, sempre tive curiosidade. Papai nunca fala sobre o passado, principalmente sobre minha mãe. É como se aquela parte da vida dele estivesse trancada neste baú, e ele jogado a chave fora. Com cuidado, aproximaram-se e Diana tentou abrir a tampa. Para surpresa de ambas, o baú não estava trancado. A tampa se ergueu com um rangido de dobradiças há muito sem uso. Dentro, cuidadosamente organizados, havia álbuns de fotografias, maços de cartas amarradas com fitas, alguns documentos em pastas desbotadas e objetos diversos. Um relógio de bolso, uma pequena caixa de música, um chale feminino dobrado. Nunca pensei que veria essas coisas, murmurou Diana, passando os dedos delicadamente sobre o chale. Isso deve ter pertencido à minha mãe. Luísa sentiu-se como uma intrusa naquele momento tão íntimo. Talvez tivesse sido um erro vir até ali. No entanto, antes que pudesse sugerir que saíssem, Diana já pegava um dos álbuns de fotografias. Vejamos o que tem aqui, disse ela, abrindo sobre o colo. As primeiras páginas mostravam um Carlos muito mais jovem, de uniforme militar, ao lado de outros rapazes. Diana explicou que o pai havia servido o exército por alguns anos antes de retornar para assumir as terras da família. Olhe, esse deve ser seu pai, apontou Diana para uma fotografia onde Carlos, já sem uniforme, estava ao lado de um homem alto e magro, de rosto sério, mas olhar gentil. Ambos estavam em frente a uma construção que parecia um laboratório improvisado. Luísa sentiu um nó na garganta ao reconhecer seu pai. Ele parecia tão jovem, tão cheio de vida. A foto devia ter sido tirada pelo menos 10 anos antes de seu nascimento. O que é esse lugar? Perguntou, indicando a construção atrás deles. Diana examinou a fotografia mais de perto. Não tenho certeza. Parece algum tipo de galpão científico.
Veja os equipamentos nas mesas atrás deles. Continuaram folheando o álbum, encontrando mais fotos de Carlos com o pai de Luísa, sempre próximos, claramente amigos íntimos. Em algumas imagens aparecia também uma mulher bonita, de cabelos escuros e sorriso tímido, que Diana identificou como sua mãe, Elisa. Em uma das últimas páginas, encontraram algo surpreendente. Uma fotografia da mãe de Luísa ao lado da mãe de Diana. Estavam sentadas em um banco de jardim, ambas jovens e sorridentes, com os ventres visivelmente crescidos de gravidez. Nossas mães estavam grávidas ao mesmo tempo, murmurou Luísa, atônita. Elas se conheciam, eram amigas. Isso explicaria por que papai sempre pareceu tão interessado em você, mesmo à distância, comentou Diana, pensativa. Deve ter sentido que tinha uma responsabilidade para com a filha da amiga de minha mãe. Luísa não respondeu. Sua mente trabalhava rapidamente, tentando encaixar essa nova informação com o que Roberto havia dito. Se suas mães eram amigas próximas, como poderia ter havido uma briga séria envolvendo a mãe de Luísa, como Roberto sugerira? Deixando o álbum de lado, Diana pegou um dos maços de cartas. Estas parecem ser da minha mãe para o papai, disse, desamarrando cuidadosamente a fita que as prendia. As datas são de quando ele ainda estava no exército. Enquanto Diana lia algumas das cartas de amor de sua mãe, Luísa dirigiu sua atenção para uma das pastas de documentos. Abriu-a com cuidado, encontrando papéis relacionados a algum tipo de projeto de pesquisa. Havia relatórios técnicos, anotações manuscritas e um contrato de sociedade entre Eduardo Almeida, seu pai, e Carlos Mendonça. Com o coração acelerado, Luísa começou a ler o contrato. Falava em termos vagos sobre exploração e desenvolvimento de recursos naturais, na propriedade de Eduardo Almeida. Não especificava exatamente que recursos eram esses, mas mencionava a necessidade de análises laboratoriais e equipamentos especializados. Na última página, notou algo estranho. O contrato havia sido assinado por seu pai e Carlos, mas a assinatura de seu pai estava rasurada, com a palavra cancelado escrita em vermelho sobre ela. A data da anotação era de poucos meses antes do nascimento de Luísa. Diana, chamou ela, a voz levemente trêmula. Veja isso. Diana inclinou-se para examinar o documento. Parece que houve mesmo algum tipo de sociedade entre nossos pais que acabou sendo cancelada, comentou, franzindo o senho. Você sabe que tipo de recursos naturais eles estavam pesquisando? Luísa balançou a cabeça. Meu pai nunca mencionou nada sobre isso. Ele era um fazendeiro comum, pelo que sei. Criava gado, cultivava algumas plantações, nada de extraordinário. Diana continuou examinando o documento. É estranho. Papai tem formação em geologia, além da agricultura. Talvez estivessem procurando algum tipo de minério? Água subterrânea? Não sei. Enquanto conversavam, Luísa notou outra pasta, mais fina, quase escondida no fundo do baú. Ao pegá-la, viu que continha apenas alguns recortes de jornal. Abriu-a e sentiu o sangue gelar. Tragédia durante tempestade. Casal morre após desabamento de ponte. Era a notícia do acidente que matara seus pais. O recorte estava cuidadosamente preservado, como se fosse um documento importante. Junto dele, havia outro recorte menor, de um jornal diferente, datado de uma semana depois do acidente. Autoridades investigam possível sabotagem em ponte que desabou. Engenheiro afirma que estrutura foi comprometida intencionalmente. Luísa nunca tinha visto esta segunda notícia. Na época, estava em estado de choque pela perda dos pais, sendo cuidada por parentes até que seu tio Augusto a levasse para morar em sua fazenda. Nunca soubera que houvera uma investigação sobre possível sabotagem. Diana, sussurrou, a voz falhando. Acho que meus pais podem ter sido assassinados. Diana pegou os recortes, lendo-os rapidamente. Seu rosto empalideceu. Isso não faz sentido, murmurou ela. Por que papai guardaria essas notícias? E por que nunca falou nada sobre uma possível sabotagem? Nesse momento,
Ouviram o som de passos na escada que levava ao sótão. Trocaram olhares de pânico. Carlos não deveria retornar antes da tarde, mas claramente seus planos haviam mudado. «Diana, você está aí em cima?» chamou a voz de Carlos. Diana rapidamente recolheu as cartas que havia espalhado, enquanto Luísa tentava colocar os documentos de volta na pasta. Na pressa, o segundo recorte de jornal caiu no chão, deslizando para perto da entrada. Carlos apareceu no topo da escada exatamente quando Diana fechava o baú. Por um instante, ele pareceu confuso. Então seus olhos se fixaram no pequeno recorte de jornal caído próximo aos seus pés. Abaixou-se para pegá-lo e Luísa observou seu rosto transformar-se ao ler o conteúdo. Quando ergueu os olhos para ela, havia uma expressão que Luísa nunca vira antes. Uma mistura de dor, culpa e algo que se assemelhava ao medo. «Vejo que encontraram meu baú», disse ele em voz baixa, o recorte tremendo levemente em sua mão. «Papai, podemos explicar», começou Diana. Mas Carlos ergueu a mão, interrompendo-a. «Não há necessidade», disse ele, o olhar fixo em Luísa. «Na verdade, talvez seja a hora de explicações, mas não são vocês que devem dá-las». Respirou fundo, como se reunisse coragem. «Sou eu quem deve muitas explicações a você, Luísa. Sobre seu pai, sobre este documento e sobre o verdadeiro motivo pelo qual a trouxe para esta fazenda». Luísa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. As palavras de Roberto ecoavam em sua mente, aumentando seu temor sobre o que estava prestes a descobrir. O silêncio no sótão era tão denso que Luísa podia ouvir sua própria respiração. Carlos olhava fixamente para o recorte de jornal em sua mão, como se contemplasse um objeto perigoso. Diana permanecia imóvel, dividida entre a lealdade ao pai e a preocupação com a amiga. «Vamos descer», disse Carlos finalmente, dobrando cuidadosamente o recorte e guardando-o no bolso. «Esta conversa exige um ambiente mais adequado». Seguiram-no em silêncio até o escritório no andar inferior, um cômodo espaçoso, com prateleiras repletas de livros e uma grande mesa de madeira maciça. Carlos indicou que se sentassem nas poltronas dispostas em frente à lareira apagada, enquanto ele próprio permaneceu de pé, as mãos apoiadas no encosto de uma cadeira, como se precisasse do apoio para o que estava prestes a dizer. «Peço desculpas por não ter sido totalmente honesto com você desde o início, Luísa», começou ele, a voz carregada de emoção contida. «Mas acredite quando digo que minhas intenções sempre foram protegê-la». «Proteger-me do quê?», perguntou Luísa, sentindo o coração bater acelerado. «O que está acontecendo, Carlos? O que aquele recorte significa? E o que tem a ver com meus pais?» Carlos respirou fundo antes de responder. «Seu pai e eu não éramos apenas amigos, como lhe contei. Éramos parceiros em uma descoberta que poderia mudar nossas vidas e potencialmente a economia de toda esta região». Fez uma pausa, olhando brevemente para Diana antes de continuar. «Durante meus estudos de geologia, desenvolvemos teorias sobre a existência de um lençol de água mineral com propriedades medicinais sob as terras de seu pai». «Água mineral?», repetiu Luísa, confusa. «Era isso que estavam procurando naquele laboratório das fotografias?» Carlos assentiu. Não era apenas água comum. Análises preliminares indicavam composição mineral única, com potencial terapêutico. Seu pai e eu sonhávamos em criar um complexo de águas termais, algo que traria prosperidade para todos na região. Se era um projeto tão promissor, por que foi cancelado? Questionou Diana, quebrando seu silêncio. O contrato que encontramos tinha a assinatura riscada. Um olhar sombrio cruzou o rosto de Carlos. Augusto Almeida, seu tio, Luísa, descobriu sobre nosso projeto. Na época ele já tinha olhos para as terras do seu pai, embora fossem menores que as dele. A ideia de que aquela propriedade pudesse se tornar mais valiosa que a sua própria o enfureceu. Luísa sentiu um calafrio. «Está dizendo que meu tio interferiu no projeto?» «Não apenas interferiu», respondeu Carlos, a voz agora amarga. «Ele sabotou nossas tentativas de obter financiamento
espalhou rumores sobre instabilidade do terreno e, finalmente, hesitou, como se as próximas palavras lhe causassem dor física. Ameaçou sua mãe e você, que ainda não havia nascido. O choque da revelação deixou Luísa sem palavras. Diana levou a mão à boca, igualmente atônita. Meu pai nunca faria algo assim, protestou Luísa, embora sua voz traísse incerteza. Ele não romperia uma parceria por causa de ameaças. Eduardo era um homem corajoso, concordou Carlos com um sorriso triste. Mas a segurança de Helena, sua mãe, e do bebê que ela esperava eram sua prioridade absoluta. Decidimos cancelar o projeto, destruir a maioria das evidências de nossa descoberta. Apenas algumas amostras e dados foram preservados, escondidos em um local que apenas nós dois conhecíamos. Luísa tentava absorver essas informações, conectando-as com fragmentos de memórias de sua infância. Lembrava-se vagamente de seu pai fazendo anotações em um caderno que sempre guardava com cuidado, de conversas sussurradas entre seus pais que cessavam quando ela entrava no quarto. E a morte deles? Perguntou finalmente, a voz quase falhando. Aquele recorte menciona sabotagem na ponte. Está sugerindo que não foi um acidente? Carlos fechou os olhos por um momento, como se a dor da memória fosse insuportável. Na semana anterior ao acidente, seu pai me procurou em segredo. Disse que havia retomado algumas análises, que estava cada vez mais convencido do valor da nossa descoberta. Queria reativar o projeto, desta vez com mais cautela. Fez uma pausa, passando a mão pelos cabelos grisalhos. Combinamos de nos encontrar em uma cidade vizinha, longe dos olhares de Augusto. Seus pais estavam a caminho desse encontro quando a ponte desabou. Meu Deus! Sussurrou Diana, os olhos marejados. Papai, você acha mesmo que foi assassinato? Carlos pareceu envelhecer anos naquele instante. A investigação foi abafada rapidamente. Muitos interesses políticos e econômicos envolvidos. Nunca consegui provas concretas, apenas suspeitas. Mas sim, acredito que alguém comprometeu a estrutura daquela ponte, sabendo que Eduardo e Helena passariam por ela naquela noite. Augusto? Perguntou Luísa, a palavra saindo como um suspiro horrorizado. Meu próprio tio? Não posso afirmar com certeza, respondeu Carlos com cautela. Augusto é ambicioso e implacável nos negócios, mas orquestrar um assassinato? Não sei. Há outro nome que sempre suspeitei. Alguém que trabalhava próximo a Augusto na época e que tinha muito a ganhar com a morte de seu pai. Quem? Insistiu Luísa. Joaquim Valadares. Luísa sentiu o sangue gelar. Joaquim? O mesmo que trabalha para você agora no Raras. Carlos assentiu gravemente. Mantenha seus amigos perto e seus inimigos mais perto ainda, como dizem. Joaquim trabalhou para seu tio por quase 20 anos antes de vir para minha fazenda. Era seu capataz de confiança, o homem que executava as ordens que Augusto não queria que fossem rastreadas até ele. Depois da morte de seus pais, consegui trazê-lo para cá, oferecendo um salário que Augusto não poderia igualar. Para vigiá-lo, concluiu Diana, compreendendo a estratégia do pai. Em parte, concordou Carlos, mas principalmente porque suspeitava que ele soubesse onde seu pai tinha escondido nossas amostras e dados da pesquisa. Pensei que, eventualmente, ele poderia revelar algo, cometer algum deslize. Luísa levantou-se bruscamente, incapaz de permanecer sentada diante de tantas revelações. Caminhou até a janela, observando a paisagem pacífica da fazenda, tão incongruente com a turbulência que sentia. Quando meus pais morreram, por que não me contou isso? Perguntou ela sem se virar. Por que me deixou com Augusto se suspeitava dele? A dor na voz de Carlos era quase palpável. Eu tentei, Luísa. Ofereci-me para ser seu tutor, mas Augusto era seu parente de sangue. Legalmente tinha prioridade. Além disso, se minhas suspeitas estivessem corretas, temendo que você soubesse algo, ele a manteria protegida. Se fosse para minha casa, sua vida poderia estar em perigo. Então me observou à distância, concluiu Luísa, virando-se para encará-lo. Todos esses anos. Sim, acompanhei seu crescimento como pude, garantindo que estivesse bem, mesmo que não pudesse estar próximo.
Quando soube que estava sendo maltratada na casa de seu tio, quase intervim várias vezes. Mas então, ele hesitou. Então o quê? Pressionou Luísa. Então Roberto começou a mudar. Algumas pessoas na vila comentavam como ele parecia mais protetor com você recentemente. Como defendia você quando Augusto era muito duro. Pensei que talvez, finalmente, você tivesse encontrado um aliado dentro daquela casa. Luísa lembrou-se das palavras de Roberto, de sua aparente preocupação sincera. Seria possível que ele realmente tivesse mudado? Ou fazia parte de algum plano mais complexo? E o desafio do leilão? Perguntou ela, as peças começando a se encaixar. Foi tudo planejado? Para me tirar de lá? Não, respondeu Carlos com firmeza. Aquilo foi obra do próprio Roberto, pelo que pude entender. Mas quando vi como você domou o trovão, soube que era a oportunidade perfeita. Precisava trazê-la para perto de mim, contar a verdade, cumprir a promessa que fiz a seu pai antes de sua morte, proteger sua filha e garantir que ela recebesse o que lhe é de direito. Luísa sentiu lágrimas queimarem em seus olhos. E o que seria isso? O segredo que seu pai guardou, respondeu Carlos aproximando-se. Luísa, acredito que ele deixou pistas para você. Algo em suas memórias, algo que talvez ele tenha lhe mostrado quando era criança, sem que você entendesse a importância na época. Diana levantou-se também, juntando-se a eles. Papai, isso explicaria por que Roberto apareceu aqui ontem, alertando Luísa contra nós. Ele deve ter percebido que você finalmente a trouxe para perto para revelar a verdade. Carlos voltou-se bruscamente para Luísa. Roberto esteve aqui? O que ele disse? Luísa relatou brevemente a visita do primo, suas acusações, suas insinuações sobre Carlos ter segundas intenções. Ele está tentando confundir você, disse Carlos, a preocupação evidente em seu rosto. Criar dúvidas para que você não confie em mim. Se Roberto está agindo assim, significa que Augusto teme que estejamos perto de descobrir algo importante. Ou talvez, sugeriu Luísa, ainda insegura sobre em quem confiar, Roberto esteja genuinamente preocupado, como afirmou. Carlos balançou a cabeça lentamente. Luísa, entendo suas dúvidas. Não peço que confie cegamente em mim. Apenas que considere a possibilidade de que há muito mais em jogo do que parece. Nesse momento foram interrompidos por batidas urgentes na porta do escritório. Olívia entrou, o rosto pálido de preocupação. Senhor Carlos, desculpe a intromissão, mas acabei de receber notícias da vila. A propriedade que pertencia ao pai de Luísa, aquela agora anexada à Fazenda Santa Clara, está sendo rapidamente cercada por homens armados. Estão impedindo a entrada de qualquer pessoa, e há rumores de que começarão escavações imediatamente. Os três se entreolharam, compreendendo instantaneamente a gravidade da situação. Augusto e Roberto perceberam que perderam o controle sobre você, disse Carlos, a voz tensa. Estão acelerando seus planos, tentando encontrar o que seu pai escondeu antes que possamos chegar lá. Luísa sentiu uma determinação súbita a crescer dentro de si. Precisamos impedi-los. Se o que diz é verdade, aquela descoberta pertence à memória de meu pai. Não deixarei que a roubem. É perigoso, alertou Carlos. Aqueles homens não hesitarão em usar força para manter qualquer um afastado. Luísa olhou para Diana, depois para Carlos, tomando uma decisão silenciosa. Então precisaremos ser mais espertos que eles, e acho que sei por onde começar. O plano se formou rapidamente, nascido da urgência do momento e da determinação de Luísa. Enquanto Carlos ordenava que alguns homens de confiança se preparassem, ela foi até o estábulo buscar Trovão. O cavalo pareceu sentir a tensão no ar, inquieto, mas alerta, como se compreendesse a importância do que estava prestes a acontecer. Tem certeza disso? Perguntou Diana, segurando as rédeas de sua própria montaria, uma égua castanha de temperamento calmo. Podemos esperar, tentar uma abordagem legal. Não há tempo, respondeu Luísa, ajustando a sela de Trovão. Se esperarmos, eles encontrarão o que procuram e destruirão qualquer evidência que possa incriminá-los. Carlos aproximou-se, já montado em seu cavalo.
Trazia consigo uma pequena bolsa de couro e uma expressão grave. Martim está reunindo alguns homens, mas eles nos seguirão à distância. É melhor não chamarmos muita atenção. O sol começava a se pôr quando os três partiram, seguindo por uma trilha secundária que contornava as propriedades e evitava a estrada principal. O plano era simples: aproximar-se pela parte de trás da antiga propriedade do pai de Luísa, onde o terreno mais acidentado oferecia cobertura natural e provavelmente estaria menos vigiado. Durante o percurso, Luísa sentia a mente fervilhar. Fragmentos de lembranças da infância surgiam como peças de um quebra-cabeça. Seu pai mostrando-lhe uma pequena queda d'água escondida nos fundos da propriedade. Ele explicando sobre as diferentes camadas de solo enquanto cavavam juntos um pequeno poço. As histórias que contava sobre as estrelas, sempre apontando para uma constelação específica, dizendo que ela era seu segredo especial. Luísa, chamou Carlos, interrompendo seus pensamentos. Se puder se lembrar de qualquer coisa que seu pai mostrou, qualquer lugar especial. Há uma gruta, respondeu ela, as lembranças tornando-se mais nítidas. Nos fundos da propriedade, perto do riacho que corta as terras. Meu pai me levava lá às vezes, dizia que era nosso laboratório secreto. Eu era muito pequena, achava que era apenas uma brincadeira. Carlos e Diana trocaram olhares significativos. Pode nos levar até lá? Perguntou ele. Luísa assentiu, embora não tivesse certeza absoluta. Fazia anos que não visitava aquele lugar, e a paisagem poderia ter mudado. Ainda assim, algo dentro dela dizia que conseguiria encontrá-lo novamente. À medida que se aproximavam dos limites da propriedade, o céu escurecia rapidamente. Desmontaram em um pequeno bosque e amarraram os cavalos, continuando a pé para minimizar os riscos de serem detectados. A alguns metros do perímetro, agacharam-se atrás de uma formação rochosa, observando o movimento. Como Olivia informara, havia homens armados patrulhando a área. Luzes de lanternas moviam-se no escuro, e o barulho distante de um gerador indicava que algum tipo de operação já estava em andamento. Estão concentrados na área principal da fazenda, sussurrou Carlos. Provavelmente iniciaram escavações perto da casa ou dos antigos galpões. A gruta fica para o outro lado, indicou Luísa, apontando para uma área escura além de um pequeno pomar. Se seguirmos pela linha de árvores, talvez consigamos passar despercebidos. Moveram-se cautelosamente, aproveitando a cobertura da vegetação e da noite cada vez mais densa. Diana, que sempre praticara caça com o pai, mostrou-se surpreendentemente habilidosa em se mover silenciosamente. Luísa liderava o grupo, seguindo mais por instinto do que por memória clara. Quando chegaram à margem do riacho, ela parou, olhando ao redor. A correnteza suave e o som da água batendo nas pedras despertaram lembranças vívidas. É por aqui, murmurou, seguindo o curso d'água. A gruta fica atrás daquela formação rochosa. Contornaram algumas pedras maiores e, de repente, lá estava, a entrada estreita de uma pequena caverna natural, parcialmente coberta por vegetação. Parecia menor do que Luísa lembrava, mas reconheceu imediatamente as marcações peculiares na rocha acima da entrada, linhas que seu pai lhe dissera serem a assinatura da natureza. Carlos acendeu uma lanterna pequena, cobrindo-a parcialmente com a mão para não emitir muita luz. Você primeiro, disse a Luísa. É o seu território. Abaixando-se, ela entrou na gruta. O interior era surpreendentemente amplo, embora o teto fosse baixo o suficiente para obrigá-los a manter a cabeça levemente inclinada. O ar estava fresco e úmido, com um leve odor mineral. Diana olhava ao redor, fascinada. É incrível. Olhem essas formações nas paredes. São calcárias, típicas de áreas com água mineral. Carlos direcionou a luz da lanterna pelo chão pedregoso, procurando sinais de perturbação humana. Seu pai teria escondido algo aqui, em algum lugar que apenas vocês conheciam. Luísa fechou os olhos por um momento, tentando lembrar. Ele me mostrava as estrelas daqui, disse lentamente. Havia uma abertura no teto em algum lugar.
Ele dizia que aquela abertura era a nossa janela para o universo. Ergueram os olhares, e de fato, no teto irregular da caverna, havia uma fenda natural, através da qual se podia ver um pedaço do céu noturno. A constelação, murmurou Luísa, os olhos fixos na abertura. Ele sempre apontava para uma constelação específica, dizia que era nosso segredo. Diana aproximou-se, olhando para o mesmo ponto. Que constelação era? Cassiopeia, respondeu Luísa, o nome surgindo espontaneamente em sua memória. Ele dizia que era a rainha que guardava nosso tesouro. Carlos estudou o chão da caverna com renovado interesse. Procurem por algo que se assemelhe ao formato de Cassiopeia. 5 estrelas em formato de W ou M, dependendo da posição. Separaram-se, examinando cuidadosamente cada seção da gruta. Foi Diana quem encontrou. Uma formação sutil nas pedras do chão, quase imperceptível, mas que de fato traçava o padrão da constelação. Aqui, chamou ela, ajoelhando-se. Luísa e Carlos aproximaram-se rapidamente. Entre as estrelas de pedra, havia uma laje que parecia ligeiramente deslocada das demais. Carlos tentou movê-la, mas estava firmemente encaixada. Deve haver um mecanismo, disse ele frustrado. Luísa examinou as pedras mais atentamente. Algo em sua memória se agitava. Seu pai pressionando uma pedra específica, a pedra central, a estrela do meio do W. Com cuidado, aplicou pressão naquele ponto. Houve um clique suave, e a laje se moveu ligeiramente, revelando uma pequena cavidade sob ela. Carlos ajudou a deslizá-la completamente para o lado, expondo um compartimento forrado com lona impermeável. Dentro, havia uma caixa metálica selada e alguns tubos de ensaio cuidadosamente embalados. Com mãos trêmulas, Luísa retirou a caixa. Era pesada e estava perfeitamente preservada, protegida da umidade pela lona. Ao abri-la, encontraram documentos, mapas detalhados da propriedade com marcações específicas, relatórios de análises químicas e um diário encadernado em couro, com a letra inconfundível de seu pai. Ele preservou tudo, sussurrou Carlos, admirado. Todos os dados da nossa pesquisa, todas as evidências. Diana examinava os tubos de ensaio com interesse profissional. Estas são amostras da água, provavelmente. Com as técnicas atuais, poderíamos analisar sua composição com muito mais precisão do que era possível na época. Luísa folheava o diário, as lágrimas embaçando sua visão. Nas últimas páginas, encontrou uma carta endereçada a ela, datada de poucos dias antes do acidente que tirara a vida de seus pais. Começou a ler em voz alta. Minha querida filha, se um dia você encontrar este diário, saberá que nossos receios se concretizaram. Deixo estas informações como seu legítimo patrimônio e como prova da verdade. Carlos Mendonça é um homem honrado e nosso verdadeiro amigo. Confie nele. Quanto a seu tio Augusto, lamento dizer que sua ambição o corrompeu além da redenção. Ele descobriu nossa pesquisa e ameaçou tudo que nos é caro. Se algo nos acontecer, não foi acidente. Proteja este conhecimento e use-o com sabedoria. Com todo o meu amor, seu pai. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um som que gelou o sangue nos três. O estalo de uma arma sendo engatilhada. Que cena comovente, disse uma voz familiar da entrada da gruta. A filha finalmente descobrindo o segredo do pai. Viraram-se para encontrar Joaquim bloqueando a entrada. Uma espingarda apontada para eles. Seu rosto, normalmente fechado, agora exibia um sorriso frio. Como nos encontrou? Perguntou Carlos, instintivamente posicionando-se na frente de Luísa e Diana. Não foi difícil, respondeu Joaquim com desdém. Venho observando vocês há semanas. Sabia que eventualmente a menina se lembraria deste lugar. Só não esperava que fosse hoje. Você trabalhava para meu tio, disse Luísa, as peças se encaixando. Foi você quem sabotou a ponte, não foi? O sorriso de Joaquim vacilou por um instante. Ordens são ordens. Não é pessoal. E agora? Desafiou Carlos. Vai matar nós três? Isso seria bastante pessoal, não acha? Joaquim ajustou a posição da espingarda.
Apenas me entreguem os documentos e as amostras. Então você, Sr. Carlos, e sua filha podem ir embora. A moça... Ele olhou para Luísa com frieza. Bem, ela infelizmente vai sofrer um acidente como seus pais. Muito triste, considerando tudo o que passou. Não vou a lugar nenhum sem Luísa, declarou Diana firmemente, dando um passo à frente. Carlos manteve-se calmo, os olhos fixos em Joaquim. Pense bem no que está fazendo. 3 mortes seriam difíceis de explicar, mesmo para Augusto. Não me subestime, rosnou Joaquim. Fiz coisas piores amando daquele homem. E agora chega de conversa. Os documentos, por favor. Luísa apertou o diário contra o peito, sentindo uma raiva fria crescer dentro dela. Este homem havia tirado seus pais dela, destruído sua infância, e agora queria roubar o último legado de seu pai. Nesse instante, um som metálico ecoou fora da caverna, seguido de um relincho familiar e potente. Trovão havia se libertado e seguido o rastro de Luísa até ali. Joaquim virou-se ligeiramente para verificar a origem do som, e Carlos aproveitou a distração. Num movimento rápido, lançou a lanterna contra o rosto do capanga, mergulhando a gruta na escuridão quase total. O caos se instalou. Um tiro ecoou no espaço confinado, ricocheteando nas paredes de pedra. Diana gritou. Luísa sentiu alguém puxá-la para o lado, e então houve o som de corpos em luta, grunhidos. Outro tiro. Luísa sentiu-se arrastada para fora da gruta em meio à escuridão e confusão. As mãos firmes de Diana a guiavam enquanto ela apertava o diário e os documentos contra o peito, determinada a não perdê-los. Atrás delas, ainda se ouviam sons de luta e o eco de outro tiro. «Carlos!» gritou Luísa, parando abruptamente. «Não podemos deixá-lo!» «Vamos, Luísa!» Diana puxou-a com força. «Meu pai sabe se cuidar, e há homens nossos se aproximando.» Do lado de fora, o céu noturno estava iluminado pela lua crescente, oferecendo visibilidade suficiente para que corressem pelo terreno acidentado. Trovão aguardava próximo à entrada da gruta, agitado pelos sons da luta, mas pronto para obedecer ao comando de Luísa. À distância, ouviam-se vozes e viam-se lanternas movendo-se. Os homens de Augusto, alertados pelos tiros, aproximavam-se rapidamente. Luísa hesitou, dividida entre a necessidade de fugir e a preocupação com Carlos. Foi quando uma figura cambaleou para fora da gruta. Carlos, com um corte na testa e respiração ofegante, mas visivelmente aliviado ao vê-las. «Joaquim está inconsciente», informou ele, apoiando-se em Diana. «Mas não por muito tempo. Precisamos sair daqui agora.» Rapidamente montaram seus cavalos. Luísa guardou os documentos na bolsa de couro que Carlos trouxera, assegurando-se de que estavam bem protegidos. Galoparam pela propriedade, desviando das luzes e vozes que se aproximavam, buscando a cobertura das árvores. Estavam quase alcançando o limite da propriedade quando uma caminhonete surgiu, bloqueando seu caminho. Os faróis altos os cegaram momentaneamente, e Luísa reconheceu a silhueta imponente de seu tio Augusto descendo do veículo, acompanhado por Roberto. Encontraram o que procuravam pelo visto. A voz de Augusto soou fria e calculista. Uma pena que não sairão daqui com isso. Carlos posicionou seu cavalo à frente de Luísa e Diana, encarando seu velho rival. Acabou, Augusto. O diário de Eduardo contém tudo, inclusive a menção às suas ameaças. Se algo nos acontecer esta noite, as autoridades receberão cópias de tudo. Augusto riu, um som sem humor. Sempre o estrategista, não é, Carlos? Mas desta vez você falhou. Aqueles documentos me pertencem agora, assim como todas as terras de Eduardo. As terras podem ser suas, retrucou Luísa, movendo o trovão para o lado de Carlos. Mas o legado do meu pai, a descoberta que ele fez, isso nunca lhe pertencerá. Foi quando Roberto, até então em silêncio, deu um passo à frente. Pai, basta. Sua voz soava estranhamente determinada. Já foi longe demais. Augusto virou-se para o filho, incrédulo. Do que está falando? Sabe o quanto trabalhamos para chegar até aqui?
Sei exatamente o que fizemos, respondeu Roberto, a expressão sombria. Incluindo o que você mandou Joaquim fazer com aquela ponte. Ele olhou para Luísa com algo próximo ao arrependimento. Era verdade o que lhe disse, prima. Eu realmente mudei. Percebi o monstro que estava me tornando, seguindo cegamente os passos do meu pai. Roberto, seu tolo! Rugiu Augusto, avançando ameaçadoramente para o filho. Mas Roberto não recuou. Enviei uma denúncia anônima às autoridades ontem à noite com tudo o que sabia sobre a sabotagem da ponte. Não imaginei que vocês encontrariam as provas tão rápido, mas agora que as têm, não há mais como esconder a verdade. Augusto empalideceu visivelmente, mesmo sob a luz fraca. Você me traiu, sussurrou a voz trêmula de raiva contida. Não, pai, respondeu Roberto com surpreendente dignidade. Traí apenas a pessoa que você se tornou, não o homem que eu sei que você pode ser. Nesse momento, ouviram-se motores e sirenes aproximando-se pela estrada principal. Luzes de veículos policiais cortaram a escuridão, e Augusto percebeu que estava encurralado. Isso não acabou, ameaçou ele, recuando em direção à caminhonete. Vocês não sabem com quem estão lidando. Mas antes que pudesse fugir, os primeiros carros da polícia chegaram, bloqueando sua rota de escape. Em minutos, a propriedade foi tomada por oficiais, e Augusto se viu cercado, finalmente confrontado com as consequências de décadas de ambição desmedida. Na confusão que se seguiu, Roberto aproximou-se de Luísa. Sei que não mereço seu perdão, disse ele, a voz baixa. Mas quero que saiba que realmente me arrependo de como a tratei todos esses anos, e por não ter tido coragem de enfrentar meu pai antes. Luísa estudou o rosto do primo, vendo nele sinceridade pela primeira vez. O arrependimento é o primeiro passo, respondeu ela, sem rancor, mas também sem oferecer fácil absolvição. O que fará agora? Vou testemunhar. Contar tudo o que sei. Ele suspirou profundamente. Depois disso, talvez seja hora de recomeçar em outro lugar, tentar ser uma pessoa melhor. 3 meses se passaram desde aquela noite decisiva. A manhã estava clara e fresca quando Luísa observava do alto de uma colina o movimento na antiga propriedade de seu pai, agora novamente sua por direito. Com a prisão de Augusto por conspiração para homicídio e as revelações sobre a sabotagem da ponte, o tribunal havia anulado a transferência de propriedade, reconhecendo que Luísa fora manipulada e coagida durante anos. Ao seu lado, Trovão pastava tranquilamente, seu pelo negro reluzindo sob o sol. O cavalo estava completamente transformado. Não mais o animal assustado e agressivo do leilão, mas um companheiro leal e confiante. Assim como sua dona, ele havia encontrado paz e propósito. Abaixo, na área central da propriedade, uma equipe de engenheiros e geólogos trabalhava na perfuração que daria acesso ao lençol de água mineral. As análises modernas haviam confirmado o que Eduardo e Carlos suspeitavam décadas atrás. A água possuía uma combinação única de minerais com propriedades terapêuticas significativas. Diana se aproximou, subindo a colina com uma pasta de documentos. Nos últimos meses, sua amizade com Luísa havia se fortalecido ainda mais, transformando-se em uma parceria tanto pessoal quanto profissional. Os investidores aprovaram o projeto final, anunciou ela, entregando a pasta a Luísa. A construção do complexo de águas termais pode começar no próximo mês. Luísa folheou os documentos, admirando os desenhos arquitetônicos do que seria o complexo termal Eduardo Almeida. O sonho de seu pai finalmente tomando forma. Seu pai ficaria orgulhoso, comentou Diana, sentando-se ao lado dela na grama. Não apenas pela concretização do projeto, mas pelo tipo de pessoa que você se tornou. Luísa sorriu, sentindo uma paz que não experimentava desde a infância. Acho que finalmente entendi por que ele me mostrava Cassiopeia quando éramos pequenos, refletiu. Ele dizia que era a rainha que guardava nosso tesouro, mas agora percebo que não falava apenas da água mineral. O que quer dizer? Cassiopeia representa a força feminina, a determinação. Acho que ele sempre soube que um dia
Eu precisaria dessas qualidades para defender seu legado. Ela fez uma pausa, olhando para o horizonte. E também para criar o meu próprio. Em poucos metros dali, Carlos conversava com o coordenador das obras. Aos 60 anos, ele havia finalmente conseguido cumprir a promessa feita ao amigo: proteger Luísa e assegurar que ela recebesse o que lhe era de direito. A parceria que formavam agora, Luísa, Carlos e Diana, prometia transformar não apenas as suas vidas, mas toda a região. Roberto havia cumprido sua palavra, testemunhando contra o pai, e depois partindo para reconstruir sua vida longe dali. Ocasionalmente enviava cartas a Luísa, relatando seus esforços para se redimir, sem pedir perdão, apenas compartilhando sua jornada de transformação. Joaquim havia sido condenado pelo assassinato dos pais de Luísa, finalmente confessando o crime após confrontado com as evidências do diário e as análises forenses da ponte, preservadas todos esses anos por uma investigação nunca completamente encerrada. Acho que nunca lhe agradeci apropriadamente, disse Luísa, virando-se para Diana. Pelo quê? Por estar ao meu lado naquela noite na gruta, por me apoiar mesmo sem saber toda a verdade. Sua amizade significou muito para mim. Diana sorriu, seus olhos brilhando com emoção contida. Somos família agora, não? Talvez não por sangue, mas por escolha. Trovão aproximou-se, farejando os cabelos de Luísa como costumava fazer quando queria atenção. Ela acariciou seu focinho, pensando em como aquele cavalo havia mudado sua vida. Se não fosse pelo desafio arrogante de Roberto no leilão, talvez nunca tivesse encontrado a coragem para romper o ciclo de submissão em que vivia. De todos os presentes naquele leilão, ninguém poderia imaginar que a mulher quieta, considerada frágil e dependente, seria capaz não apenas de domar um cavalo indomável, mas de enfrentar uma conspiração de décadas e reivindicar seu legado. Enquanto o sol começava sua descida no horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Luísa montou em Trovão sem necessidade de sela ou rédeas. O entendimento entre eles era perfeito agora, baseado em confiança mútua e respeito. Vamos dar uma volta antes do jantar? Convidou ela a Diana, que assentiu, montando em sua própria égua. Juntas, galoparam pelo campo aberto, o vento agitando seus cabelos, a sensação de liberdade plena preenchendo seus corações. Ao longe, a propriedade que um dia fora tomada de Luísa agora renascia sob sua visão. Não mais um símbolo de perda e traição, mas de renovação e esperança. Trovão corria com uma alegria que espelhava a de sua dona, finalmente livre das sombras do passado. E Luísa, segura no lombo do animal que todos haviam julgado impossível de domar, sorria para o futuro que se desenrolava à sua frente. Um futuro que ela mesma havia conquistado, desafiando todas as expectativas. Por um instante, olhou para o céu onde a primeira estrela já brilhava, parte da constelação de Cassiopeia. Obrigada, pai, sussurrou ao vento sabendo que de alguma forma ele podia ouvi-la.